Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 4 de dezembro de 2021, sabadão, e eu venho trazer uma notícia péssima. O Bitcoin caiu muito essa madrugada, chegou a cair 20% nessa madrugada de sábado, derrubou as altcoins também, estão derretendo aí junto com o Bitcoin. E pessoal, é disso que nós vamos falar nesse vídeo, então fique aí para a gente discutir esse tema chato. Antes de começar, gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado de criptomoedas. Deposite e saque em reais por meio de transferência bancária ou BRZ. Opere mercados futuros utilizando sua banca em moeda fiduciária, criptomoeda ou ações americanas como garantia. Operando na FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar o seu risco, já sabendo quanto pode perder e ganhar antes mesmo de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico. Na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter o link para você se cadastrar na FTX. Utilizando esse link você ganha $5 para gastar em taxas e 5% de desconto nas taxas dos trades. Se cadastre e aproveite. Bem, pessoal, Bitcoin nessa madrugada ele caiu em mais de 21% e começou a perder aí suportes importantes, tá? Só que aquela história, pessoal, estamos no final de semana, geralmente finais de semana a gente tem menor volume de negociação, então é nesses momentos em que a gente pode ter manipulações, viu, pessoal? Porque imagina um mercado que tem muito volume, é difícil você manipular ele. Para você manipular um mercado que tem alto volume, muitas vezes você vai precisar vender valores muito altos, tá? Agora, para manipular um mercado que está com pouco volume de negociação, como é o caso do Bitcoin em finais de semana, quando os outros mercados estão fechados e a maioria dos players estão de fora, é bem mais fácil, viu, pessoal? E acaba resultando em movimentos bizarros aí, como esse aí que a gente pode estar presenciando, tá? Pessoal, a gente começar aqui pelaquela linha de tendência de alta que a gente tinha, que vinha lá da época do Corona Day, né? O Bitcoin hoje caiu abaixo dela e a única salvação que a gente teria é se o Bitcoin voltasse aqui para a região dos 54 mil e fechasse acima dela, tá? Se o Bitcoin não fizer isso, não fechar acima dessa linha, a coisa vai complicar, infelizmente, viu, pessoal? A coisa vai complicar e se o Bitcoin não voltar e fechar abaixo dessa linha aqui, acima dessa linha, na verdade, a gente aí vai estar aí praticamente perdendo essa linha de tendência de alta que vem desde março de 2021, tá? Uma linha de tendência de alta importante que é a linha de tendência de alta que conduziu o Bitcoin pelo movimento de alta que ele vem desde o ano passado, beleza? Outra coisa aí que a gente tem que ficar de olho agora, pessoal, a média móvel de 20 semanas, tá? Essa linha branca aqui no gráfico, que agora está em $51.583, é a média móvel de 20 semanas. Essa linha, pessoal, é extremamente importante no mercado. Em tendências de alta, é comum o ativo ele subir, né, e quando ele cai, ele voltar na média móvel de 20 semanas e ela ser aí o ponto de base para ele fazer novos movimentos de alta. O ativo cai na média móvel de 20, faz outro topo, cai na média móvel de 20, faz outro topo, cai na média móvel de 20, faz outro topo, cai na média móvel de 20, faz outro topo e assim vai, tá? Isso é o comum numa tendência de alta. Quando o ativo normalmente corta a média móvel de 20 semanas para baixo, geralmente é sinal de que a tendência de alta do ativo acabou, como aconteceu com o Bitcoin lá em 2018. Mas na primeira vez em que o Bitcoin tocou a média móvel de 20 semanas em 2018, na semana de 15 de janeiro de 2018, ele tocou, mas ele deixou uma sombra, tá? Então ele recuou para cima. Depois de tocar a média móvel de 20 semanas, ele subiu ali em torno de 25% ainda, tá? Então é uma região que costuma ser forte suporte e resistência em tendências. E mesmo quando está rompendo, é comum o ativo ele voltar, tá? O que a gente vai ter que aguardar, pessoal? A gente vai ter que aguardar amanhã, no domingo, às 21 horas, para ver se ele consegue voltar para cima da média móvel de 20 semanas, tá? Se ele fechar dessa forma, fechar abaixo da média móvel de 20 semanas esse final de semana, meus amigos, aí vai ser algo péssimo, tá? Porque vai ser algo parecido com o que aconteceu lá em maio, quando ele finalmente, né, quando ele de fato perdeu a média móvel de 20 semanas, tá? Eu, sinceramente, pessoal, acreditava que a gente, acredito ainda, né, que a gente pode ter mais altas, tá? Mas com o Bitcoin fazendo esse movimento aqui, eu acredito aí que os $69 mil pode aí ter sido o topo, tá?
Infelizmente, pode ter sido o topo. E agora, pessoal, a gente vai ter que aguardar e ver como vai fechar o gráfico diário hoje às 21 horas, tá? Às 21 horas de hoje a gente vai ter uma noção boa aí de qual é a situação do mercado, porque vai que volta esse candle, tá? Vai que esse candle aqui, ele sobe e volta ali para a região dos 54 mil dólares, seria um indicativo de força compradora, tá? No mais, pessoal, a gente se a gente fechar dessa forma que tá aqui, é um péssimo sinal, tá? É um péssimo sinal. E, pessoal, a gente sabe aí, a gente está vendo que as altcoins estão derretendo, e é o que eu sempre digo, se o Bitcoin cai, as altcoins derretem, tá? Elas derretem muito. É o caso da maioria das altcoins nesse momento, tá? Muitas altcoins provavelmente vão perder os padrões gráficos que elas estavam formando, como é o caso aqui da Solana, né? A Solana estava rompendo a bandeira de alta para cima, estava fazendo pullback, mas veio o Bitcoin, caiu e ela caiu junto e perdeu ali aquela bandeira, tá? Já não dá nem para considerar mais essa bandeira de alta no gráfico da Solana. A gente agora perdeu o suporte na Cardano, né? A Cardano perdeu o suporte dos $1,50. Então a gente tem uma situação aí bem complicada, pessoal. No mais, a gente vai ter que aguardar e ver como o gráfico do Bitcoin vai fechar hoje, o candle diário, e principalmente o candle do gráfico semanal, amanhã, no próximo domingo, às 21 horas. Pessoal, algo que eu já não considerava muito, tá? Eu tinha parado de usar ele, é o TRDR. Ele indicou bem aí essa queda, né? A gente estava tendo aí um long short ratio em níveis historicamente muito altos, enfim. E aí, como que tá a situação agora, né? Bem, pessoal, as taxas de funding elas caíram e estão negativas, tá? Então, quem está operando vendido agora está pagando, tá? As taxas de funding estão cobrando mais. Isso aí mostra que tem mais capital apostando na queda nesse momento. Long short ratio, pessoal. O long short ratio que é o mais olhado, né, que é o mais observado, é o long short ratio da Binance. Ontem ele chegou lá em 5.5, agora ele está em 3, tá? Então a gente tem um long short ratio que, apesar da queda, ele ainda continua alto. Tá? Infelizmente ele continua alto, a gente tem muito mais gente comprada do que vendida no mercado. A liquidação, pessoal, a liquidação foi grande, tá? A gente teve bastante liquidação no mercado, mas essa liquidação que a gente teve no dia de hoje, pessoal, ela ainda é uma liquidação bem menor do que a gente teve em outros momentos recentes. Por exemplo, no dia 7 de setembro, a gente teve lá 130 milhões, se eu não me engano, né? A gente teve uma liquidação de 130 milhões de dólares. Não, deixa eu ver aqui. Foram 130 milhões de dólares aproximadamente. E hoje aí a gente teve em torno. Não, deixa eu ver, calma. 800 milhões de dólares lá no dia 7 de setembro, liquidação agregada. E agora a gente teve aí em torno de 254, tá? Então a gente teve aí um quarto mais ou menos, do que a gente teve no dia 7 de setembro. Também teve outro dia que foi icônico nesse ano de liquidação, foi o dia 19 de maio, né, quando o Bitcoin caiu para os 30 mil dólares. Naquele dia a gente teve 713 milhões de dólares em liquidação, tá? E o maior de todos desse ano foi o dia 18 de abril, onde a gente teve lá mais de 1,5 bilhão de dólares em liquidação, tá? Então, a liquidação de hoje foi mais alta aí do que dos últimos, vamos dizer, dos últimos meses, né? Desde setembro que a gente não tem uma liquidação tão grande, mas ela ainda não foi aquela liquidação, vamos dizer assim, monstruosa, tá? Aquela liquidação que foi capaz aí de tirar muito dinheiro do mercado. Então, a gente tem que ficar atento porque pode sim existir outras liquidações maiores, podem acontecer, tá? Então, sobre o sentimento do mercado, é isso. No mais, pessoal, acredito que os próximos passos agora é aguardar, tá? A gente tem que ver aí como vai fechar o candle do gráfico diário de hoje e principalmente o candle do gráfico semanal de amanhã, tá? Porque se ele fechar dessa forma aqui, perdendo todas as linhas de tendência de alta, né, perdendo suportes, a gente estaria perdendo aí 61% da retração de Fibonacci, tá? O Bitcoin, pessoal, se ele fechar nesse ponto, ele já teria fechado aí abaixo dos 49.700 dólares aproximadamente, que é 61% da retração de Fibonacci.
Pessoal, se ele fecha abaixo de 61% da retração de Fibonacci, é sinal de que a tendência de alta já foi embora, tá? 61% da retração de Fibonacci está em 48.965 dólares, beleza? Então, se o Bitcoin fechar ali abaixo, meus amigos, não vai ter jeito, tá? Aí vai complicar. Então, vamos ter que aguardar, ver como vai fechar essa semana e torcer para fechar pelo menos, nem que seja acima ali da região dos 49 mil dólares, tá? Para a gente ter aí a perspectiva de ele fazer pelo menos algum repique de alta nas próximas semanas. Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí um ótimo sábado, um bom descanso. E eu sei que é difícil nesse momento, mas desejo bons negócios. Até mais, tchau.